Boa noite, Prof. Val. Seja bem-vinda. Primeiramente, agradeço por você se disponibilizar do teu tempo, da hora atividade, para a gente estar fazendo essa conversa, esse alinhamento sobre os programas de educação digital. Eu gosto sempre de mencionar de que essa nossa conversa nada mais é do que para alinhar algumas questões, não é fiscalizar, não é criticar, o trabalho que você já vem desenvolvendo em sala de aula, tá? Então, é um trabalho que eu faço por conta do estágio probatório e é uma atividade que a gente tem que desenvolver junto ao professor. E neste momento, como eu mencionei, são programas de educação digital que a gente está trabalhando, tá bom? A gente sabe que a gente está em pleno século XXI e a demanda hoje está muito voltada para essa questão da tecnologia. E aí, pensando nisso, o nosso curso, ele não tem algumas plataformas específicas como o ensino fundamental ali tem disponível. Então, a gente vem desenvolvendo as nossas práticas dentro do curso, Isso vem acompanhando desde o primeiro semestre até o quarto semestre ali de enfermagem, já algumas práticas que estão ao nosso alcance e que a gente sabe que vai beneficiar de alguma forma o nosso estudante. E aí, pensando na turma que é a Prof. Atua do quarto semestre, a gente poderia estar conversando sobre algumas práticas que eu já observei que você desenvolve, que você vem desenvolvendo não só com essa turma, mas o quarto semestre, por ser uma turma que já tem um pouco mais de maturidade, a gente sabe que também é uma turma que já está se encaminhando para ali a finalização e de que isso pode, a parte tecnológica pode estar fazendo falta, ali na prática deles, enquanto depois de formados também enquanto técnicos, tá? Então, eu vou iniciar, apresentei para vocês no primeiro momento, só para você entender como vai acontecer a nossa conversa, e é em prol desse tema tão importante. Eu vou fazer alguns questionamentos para a gente ir discutindo, tá? Fique à vontade e a prof responde como achar melhor. Então, de que forma o uso do Google Classroom e do Google Drive pode contribuir para que os estudantes revisem conteúdos essenciais às práticas em enfermagem e fortaleçam competências técnicas e teóricas? O que a prof acha, assim como a prof vem desenvolvendo? Não, eu utilizo algumas plataformas disponíveis, O Classroom, por exemplo, às vezes não é tão frequente, mas a gente acaba utilizando para deixar uma atividade, para deixar um texto para eles lerem, Para ficar disponível o material para os alunos. E aí, dentro do Google Drive, a gente acaba desenvolvendo algumas materiais para avaliação, para verificar como é que está o conhecimento do aluno, mas não só como avaliação, Então, como geralmente, reforço também. Isso, como reforço também. Às vezes precisa desenvolver melhor tal conteúdo, então você pede para ele estar lendo aquele material disponibilizado, Se bem que muitos alunos também têm, às vezes, um pouco de dificuldade, ainda tem dificuldade ao acesso, ao acesso. É o que a gente tem observado bem, a prof mencionou, a respeito das pessoas de mais idade, principalmente, Passa-se um tempo ali, elas até têm o uso do celular, elas têm um acesso, mas no momento que elas têm que acessar algum site ou mesmo, algumas plataformas, elas sentem dificuldades, E então é bacana que a gente vê que alguns colegas também se disponibilizam, muitas vezes, o próprio professor da disciplina, que tem a disciplina que é específica, No quarto semestre já não tem mais, que são as noções. Mas que é bom que o curso se preocupou também em trazer para tentar dar uma amenizada. Muito bom, porque eu gosto de levar os alunos, por exemplo, no laboratório de informática, porque tem muitos, às vezes, alguns deles, que eles não têm habilidade nenhuma quase com a tecnologia. E a gente sabe que no campo... E daí a gente acaba ensinando, às vezes, coisas bem básicas, Então, no campo ele vai precisar, porque tudo hoje está voltado para a informatização, Equipamentos, o computador, que nem nós trabalhamos ali com o prontuário do paciente, com os programas disponibilizados pelo Ministério. Então, na verdade, ele tem que ter uma destreza, E quando eles ficam, às vezes, a gente faz algumas coisas, eles gostam de fazer, às vezes, no celular. A gente libera o celular, porque a gente sabe que tem a questão da proibição, do ambiente escolar, mas quando a gente acaba usando, a gente acaba liberando para eles na parte pedagógica.
E às vezes eles têm mais facilidade de desenvolver no celular do que no computador físico ali, né? Por ser No algo que já laboratório de manuseia. informática. Isso, Já então tem mais prática. eles fazem atividades, desenvolvem, por exemplo, se pede às vezes uma pesquisa sobre uma doença, uma patologia, eles desenvolvem no Canva lá, né? Então eles têm mais facilidade no celular que no Canva do que no próprio. Que bom, é algo bem importante para a gente estar sabendo, até para a gente depois organizar ali algumas ações. A segunda pergunta é como as atividades digitais podem ser planejadas de modo a garantir que os estudantes que apresentaram dificuldades consigam retomar conteúdos, exercitar habilidades e consolidar aprendizagens antes das avaliações finais? A gente sabe também que muitas vezes em sala de aula o nosso tempo é curto. Não temos um tempo tão grande para estar, às vezes, tendo uma conversa mais individualizada, fazendo, porque a gente percebe que a defasagem de aprendizagem independente, né, do fundamental, do técnico, ela vai ocorrer, né, seja por às vezes excesso de falta de alguns estudantes, né, que a gente sempre está fazendo ali um levantamento, mas você acha que de alguma forma, né, essa questão digital pode estar contribuindo para essas defasagens? Sim, contribui, porque tem aqueles que já gostam de estar desenvolvendo, né? E aqueles que não gostam, mas que no futuro a gente sabe que vai necessitar, ele acaba tendo necessidade, né? E a gente acaba auxiliando isso, né, com os alunos, né? E nesse sentido, a Prof tenta organizar algumas atividades assim de reforço. A Prof tem desenvolvido assim em alguns momentos. Eu vi que às vezes até algumas colegas te perguntam algumas ajudas ali de algumas coisas que a Prof desenvolve. Ah, sim. Eu procuro, sim, eu também solicito para os outros professores, mas para os alunos a gente disponibiliza, né? No CLES, ajuda, às vezes Qual que você acha que tem funcionado melhor? No CLES? Ou no Drive ali, as avaliações, o que você acha que eles participam mais? Que nem a questão dos formulários, né? Assim, as avaliações, ou ter às vezes uma enquete, uma entrevista, eles fazem, eles gostam, eles fazem, né? Se envolvem mais. Se envolvem, sim. Uhum. Na verdade, eu acabo usando mais, assim, a questão os formulários, e aí o Classroom na questão de disponibilizar aulas ou um texto para leitura, né? Às vezes sempre tem material, sempre está alimentado. Isso, nesse sentido. Aí tem as aulas também, né? As aulas tradicionais mesmo, que a gente realiza, né? Porque eu também, assim, que nem essa semana, aí eu já eu falei para eles pesquisarem lá sobre os sistemas. E na saúde a gente trabalha com uma porção de sistemas, né? Principalmente em vigilância em saúde, que é uma das disciplinas do quarto semestre. Então, eles acabaram pesquisando um pouco, mas daí eu pensei assim, não, mas acho que ainda precisa um pouquinho mais, né? Daí eu acabei fazendo lá uma aula, disponibilizando a aula. Só que daí no outro dia eu perguntei, mas vocês leram o conteúdo? Daí poucos, assim. Então, a gente sempre tem que estar atribuindo, parece que alguma avaliação para que eles desenvolvam. Fazer uma troca. Porque senão eles não desenvolvem muito assim, né? Livre, espontânea vontade, eles não desenvolvem muito assim, né? É chato, cada coisa que você vai fazer, tem que fazer uma avaliação. Não é legal assim, né? Mas é uma forma que obriga, porque senão... É algo que você observa. Mas também tem coisas que preocupam. Por exemplo, ontem eu pedi para eles trabalharem, construírem um folder de uma doença. Mas eu já vi assim que eles foram tudo para IA, assim, né? Tudo para inteligência artificial. Então, assim, aí você se preocupa, porque daí eu falo, não, mas vocês têm que procurar, né, o próprio Manual de Vigilância em Saúde, porque lá ia ter todas aquelas doenças, né, que eu estava propondo. Eu falei, não dá para ser só aqui da IA e tal. Então, assim, o aluno, assim, ele acaba
pegando-se o que é mais fácil. Se acomoda e assim, entre pesquisar e a fundo, acaba ficando por aquilo que é mais. Aí da importância, né, do professor ir filtrando e ir procurando caminhos, como a prof mencionou, de estar resgatando essa parte tecnológica, mas também ter uma finalidade, né? Tipo, vamos fazer um texto, mas você vê que tem a necessidade da leitura, mas depois um questionamento, para você conseguir perceber se eles foram até o texto de fato, né? Então, a realidade que a gente tem é essa, a gente percebe isso quando vocês comentam, uns ou os demais professores também, que sempre tem que estar fazendo uma troca, que o material pelo material vai ficar acaba que não desenvolve, né? Sim. Então, que bacana, muito importante que a gente vá conversando, e aí no final da nossa conversa, né, que o nosso tempo não é muito longo, a gente tem que fazer alguns combinados, algumas ações que a gente pode estar planejando juntas, pensando, né, em atividades que possam estar auxiliando, a estar amenizando um pouco algumas dificuldades que eles têm voltada para essa questão, né, digital. Então, não sei se a prof tem alguma dica, alguma ideia. Agora, eu gostei quando a prof mencionou a respeito de deixar o material lá, mas em seguida, de repente, fazer, né, para deixar um combinado de coloca o material, mas depois no próprio Drive vai ter alguns questionamentos referentes ao material, né, que foi deixado, para eles terem consciência que tem material, mas que em sala, por exemplo, quase uma sala de aula invertida, estuda o material, mas chega na escola e vai ter que responder o questionário. É uma ação, né, é um combinado que a gente, né, pode deixar alinhado para ter um retorno deles positivo em relação ali à tecnologia. Na verdade, tem bastante coisa que até você pode desenvolver, né? Assim. Mas a gente já tem mais a questão do Google, dos documentos mesmo ali, né? E também para eles, de certa forma, é algo já familiar, porque todo mundo meio dentro do curso já vai norteando, né? Para esse. Sim. Até vou sugerir algumas para a prof, né? Aí a gente pode ir discutindo e a prof também pode ir agregando, melhorando e vendo como fica melhor. Eu coloquei também para a questão da recomposição da aprendizagem, né? Dentro de algumas questões que a prof acha que é importante inserir, de repente, semanalmente, quinzenal, no Classroom, atividades complementares voltadas para o que a prof vem desenvolvendo, né, em sala de aula, como a prof já faz. Então, já é uma ideia de incluir o que a prof mencionou a respeito do drive pós-leitura, né, para estar meio que ligado ali, interligado as questões. Coloquei também o Google Forms, né, para a realização de avaliações, como a prof mencionou, que já faz uso, né, de algumas atividades diagnósticas mais rápidas, para ver se eles estão conseguindo aprimorar ali o que tem sido trabalhado em sala. O Forms força a ler também, né? Porque daí você tem que, se você faz várias alternativas, né? Então daí ele tem que ficar lendo. E pensar, né? Pensar um pouquinho, pelo menos, para tentar acertar, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Também penso de que é importante, a partir dos levantamentos que a prof faz dentro do contexto, mesmo sendo o quarto semestre, né, que eles precisam, de certa forma, ter uma base, ver ainda as defasagens em relação à tecnologia e estar promovendo junto ao professor, por exemplo, de noções de informática, uma fala, né, dele dentro da sala para apresentar, a gente pode estar combinando isso também, para estar apresentando para eles alguns caminhos, né, ou algumas técnicas mais rápidas para que eles possam estar evoluindo também no sentido do acesso. Sim. Né? Então fica uma ideia que eu acho que também o professor, com todo o gosto que eles têm, mas como o curso é a curto prazo, tudo é muito apertadinho. Né? Então a gente também vê que o recurso tecnológico nesse sentido ajuda a fazer uma extensão do conteúdo. Né? O que de repente não conseguir absorver em sala, ele consegue depois estar complementando com essa questão dos programas digitais, tá? Então, foi algumas questões que eu coloquei aqui também, né? Então, essas ações, elas têm como objetivo fortalecer, né, a recomposição das aprendizagens e consolidar o uso pedagógico dos recursos digitais como instrumento de acompanhamento, registro e aperfeiçoamento das práticas de ensino e aprendizagem dentro do curso. Eu aproveito para agradecer a prof pelo trabalho que a prof vem desenvolvendo. Eu vejo que, né, das profs ali, você sempre está ali tentando auxiliar, você tem
trabalhado já com essa questão, mas a gente sempre vai estar conversando, prof, para ir alinhando, conte comigo, né, em relação às demais práticas que você vem desenvolvendo, para a gente poder estar fazendo uso, né, dessa questão tecnológica que a gente sabe sim, que é bem importante, né? tão importante. Bem importante e a gente vai se aperfeiçoando nisso. Uhum. É importante para os alunos, para a gente, né? Porque a gente tem algumas dificuldades também, né? Então, daí a gente vai se esforçando mais também. E é na prática, né? No dia a dia. No dia a dia. Então, seria essa a nossa conversa, uma conversa mais rápida, mas aí a gente posteriormente continua conversando mais e alinhando algumas questões que a gente acha que são importantes. Tá, joia? Fico à Tá bom? disposição. Muito obrigada, prof.